Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu espero que estejam todos bem. E hoje, neste dia, quero trazer uma palavra de Deus direto ao seu coração. E que essa palavra possa te fazer refletir hoje, neste dia. Você se considera filho de Deus? Você tem noção do que é ser filho de Deus? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Você já se apropriou da sua identidade de filho de Deus? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Hoje eu quero te falar, boa tarde a todos, oi a todos, sejam todos bem-vindos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, shalom, shalom, graça e paz a quem é de graça e paz. E hoje eu quero te falar uma palavra que há dias vem tocando ao meu coração. E algumas vezes pode parecer para algumas pessoas que é um assunto trivial, ou você pode dizer, mas quem não sabe que é filho de Deus? Quando nós servimos a Deus, nós temos a noção que somos filhos de Deus, né? Mas você já se apropriou do direito de herança que há em ser filho de Deus? Já? A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios. Deus abençoe a todos vocês. Que bom poder tê-los aqui comigo. Esse tempo atrás, eu estava passando por uma luta tremenda, né? E quando nós não temos a nossa identidade firmada no Senhor Jesus, quando nós não sabemos, que nós não temos a noção do que é ser um filho de Deus, as tempestades se levantam ao nosso lado e nós temos a sensação que nós seremos tragados. Nós temos a sensação que é demais pra gente esse processo. Mas não, muitas vezes Satanás tenta nos cegar, fazer com que a gente fique cego, que os nossos olhos sejam fechados, que os nossos ouvidos estejam tapados à palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios 1:5, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. E Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Então, assim, a palavra de Deus vem nos dizer aqui que o Senhor nos predestinou para nós sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Você sabe o significado da palavra adoção? A palavra adoção, ela significa aceitar alguém legalmente como filho, é assumir uma criança. No cristianismo, é tomar para si a identidade de filho de Deus. Deus, Ele nos tomou para si através do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Quando o Senhor Jesus verteu o seu sangue ali naquela cruz, não foi só para perdão dos nossos pecados, nem somente para a cura das nossas doenças, foi para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus. Filhos de Deus.
Segundo o direito legal jurídico, ele estabelece que, independente do fato natural da procriação, independente de você ter nascido do ventre ali do materno dos seus pais, existe um vínculo de filiação, independente de você ter sido gerado dos genes daquele, quando você é adotado, independente de você ter sido gerado daquela família, daquele homem, daquela mulher, daquele ventre, você estabelece um vínculo independente do natural da procriação, independente da gestação, independente da amamentação. É um parentesco eletivo que consagra a paternidade e a maternidade socioafetiva, não sendo baseada em fator biológico, mas em fator sociológico. E a adoção, ela remonta desde os tempos antigos. Na Idade Média tem o Código de Hammurabi, ali onde é estabelecido, e esse Código de Hammurabi, ele é bem antigo, uns 2000 anos antes de Cristo, e ele tem várias leis que estabelecem a adoção, e muitas vezes ali no Código de Hammurabi, ele descreve que o filho adotivo tem mais direito do que o filho da madre, do que o filho do ventre, porque o filho adotivo é um filho que você escolheu. É o filho que você amou já conhecendo, independente dos seus pecados, independente dos seus defeitos, você escolheu aquela criança, aquela pessoa para ser considerado como seu. Você adotou ele como filho do seu coração. Enquanto que o filho gerado ali, você se vê na obrigação de amá-lo como filho, porque ele foi gerado do seu ventre. O filho de adoção, ele é um amor incondicional, é um amor do seu coração. Você escolheu o filho adotivo. Então, Deus, através do Senhor Jesus Cristo, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo Jesus. A palavra de Deus vem nos dizer em Gálatas 4, no versículo 6, Gálatas 4, 6, e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você não é mais escravo, mas filho de Deus. Uma vez que é filho de Deus, Deus o tornou herdeiro dele. Deus nos escolheu, Deus me escolheu, Deus escolheu você para ser herdeiro dele, para ser co-herdeiro com Cristo Jesus. Ele nos adotou como sua herança. Nós fomos escolhidos. Muitas vezes nós não conseguimos ter a noção do que é ter a identidade de Cristo, do que é ter sido escolhido por Deus para sermos filhos dele. Nós temos direito à herança, nós temos direito legal de chamar Deus como Pai, o Senhor Jesus como o nosso irmão. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós temos os mesmos direitos do Senhor Jesus de filho. Nós somos, porque o Pai entregou o seu Filho naquele madeiro e assim nos possibilitou a adoção como herança. Então, assim, você tem noção, você tem essa identidade de filho de Deus ativada em você? Você tem a identidade de Deus ativada em você. Você glorifica a Deus por você ter sido escolhido por Deus como filho, como herdeiro. E em Romanos 8, do versículo 16 e 17, Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai.
pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, nós também somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se o fato de nós participarmos do seu sofrimento, também participaremos da sua glória. Nós fomos escolhidos, nós temos o direito de clamar: Abba, Pai, socorre-me, Senhor. Muitas vezes Satanás tem impedido que você tenha essa visão aberta, que você é filho de Deus, que Deus te amou antes que você fosse gerado no ventre materno. Deus te escolheu. Deus te escolheu como um filho amado. Louvado seja Deus que nos amou antes mesmo dos nossos pecados, mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos defeitos. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, e dessa forma nós podemos chamá-los Abba, Pai. Para o Pai, você não precisa implorar. Você que é mãe, você que é pai, quando um filho seu pede uma coisa, ele vem chorando, implorando, não. A pessoa fala: mãe, eu quero comer. Pai, eu quero comer. Você prontamente coloca um prato de alimento. Mãe, eu quero beber. Você prontamente pega uma água, pega um suco. Você calça seu filho sem ele te pedir. Você compra uma roupa para ele sem ele te pedir. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial que está no céu, que pode muito mais do que pensamos, sonhamos ou imaginamos. Aproprie-se da identidade de filho de Deus, de co-herdeiro com Cristo Jesus. Deus o escolheu, e a palavra em Romanos 9, a partir do verso 6, vem nos confirmar isso. Pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as escrituras nos dizem: Isaque é o filho de quem depende a sua promessa, a sua descendência. Isso significa que todos os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus, porque Abraão teve primeiro Ismael, o filho dele com a escrava egípcia Agar, a qual a esposa deles quis dar uma ajudinha para Deus e deu a sua escrava, Sara. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão, pois Deus havia prometido: voltarei por esta época e Sara terá um filho. Este é um fato único. Os filhos de Deus são descendentes de Sara e de Abraão. E na nova aliança, quando o Senhor Jesus se entregou ali naquela cruz, aquele que confessa o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Se não fosse desse jeito, tem o caso de Rebeca. Ela engravidou de gêmeos e Deus deu uma mensagem a Rebeca. Isso declara em Romanos 9, no versículo 11b. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele. E as chama sem levar em conta as obras que praticam. Não importa os seus pecados, não importa as suas obras. Se você errou no passado, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser filho de Deus. Foi Deus que disse a Rebeca: seu filho mais velho servirá ao mais novo. Nas palavras das Escrituras: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Antes mesmo daquelas duas crianças que estavam no ventre materno fazer uma coisa boa, uma coisa má, o Senhor já tinha predestinado, o Senhor já tinha escolhido Jacó. Escolhi a Jacó e rejeitei a Esaú. Eles não haviam praticado qualquer coisa de má, mas Deus ali já havia determinado.
Dessa forma, a gente não pode dizer que Deus é injusto, de forma nenhuma, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Deus te escolheu para ser filho, adotado, herdeiro. Você tem direito à herança de Abraão, a herança de Israel. Se aproprie da identidade de filho de Deus, e quando Satanás vier te azucrinar, você fala para ele assim: fora daqui, Satanás, aqui não. Eu sou filho de Deus, amado, escolhido. Eu sou herdeira e co-herdeira com Cristo Jesus. Eu sou herdeiro com Cristo Jesus. Antes que eu nascesse, antes mesmo de eu ser imaginado como ser humano, Deus me escolheu. Ele tem um propósito para a minha vida. Ele tem um intuito para a minha vida. E você não vai tirar a minha identidade de filho de Deus, de co-herdeira com Cristo Jesus. Ele me predestinou. Fora, Satanás. As suas mentiras não cabem mais em mim. Aproprie-se da sua identidade de filho de Deus. Ser adotado é você ser escolhido. Ser adotado é alguém te aceitar legalmente como filho. Ele assumiu a responsabilidade sobre sua vida. A adoção significa você escolher do coração, você assumir a responsabilidade pelo alimento, pelo estudo, pelo calçado, pela saúde daquela criança, daquela pessoa que você adotou legalmente. E Deus nos adotou como filhos deles. Não fique pensando: como farei para me alimentar? Como farei para pagar as minhas contas? Um filho não fala isso para o pai. O pai sabe de tudo que ele precisa antes mesmo dele imaginar, porque o pai nos conhece intimamente. Ele nos escolheu, ele nos amou. Você foi uma escolha de Deus do coração, uma escolha de amor. Se aproprie da identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Eu estava passando por um momento muito angustiante e Satanás tentou apagar tudo aquilo que eu sabia, que eu era filha de Deus, mas Satanás, ele tentou apagar a minha identidade. O ataque de Satanás vai ser direto na sua identidade, para que você não saiba de quem é você filho, para que você não busque a sua herança legalmente, porque você tem meios legais. Satanás, para trás de mim, Satanás, eu sou filha de Deus. Você não pode me tocar, porque maior é o meu Pai. Passa, em nome de Jesus. Nós somos escolhas de Deus. Nós não somos um acaso de Deus. Não. Não é porque a minha vida foi destruída que eu fui aos pés de Deus. Não, Deus me deixou as minhas escolhas para que eu tivesse a opção de escolhê-lo, porque Ele já havia me escolhido. Em João 1, no versículo 12 vem nos dizer: mas todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. No versículo 10 vem dizer assim, João 10, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. O Senhor Jesus veio para o povo dele, o Senhor Jesus veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram, nós nascemos segundo a ordem natural, nem resultado de paixão ou da vontade humana, mas de Deus. Nós nascemos da vontade de Deus. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Não aceite as mentiras de Satanás, não aceite. A adoção, ela também veio na antiguidade, ela vinha para que o nome de um familiar fosse perpetuado. Para que um homem
um casal que não teve filhos pudesse manter o seu nome na história, para que o nome dele não fosse apagado da história. E a questão da adoção, a questão da manutenção do nome familiar é tão importante que em Deuteronômios 25, na lei de Deus, vem nos dizer, Deuteronômios 25:6, se 2 irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do seu marido se casará com ela e eles terão relações. Desse modo, ele cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver será considerado filho do irmão adotivo. A manutenção do nome familiar foi importantíssima para Deus. E quando ele entregou o seu filho ali naquela cruz, derramou o sangue do seu filho ali naquela cruz, nós somos adotados, herdeiros de Deus, herdeiros da promessa, das promessas, das bênçãos de Abraão, das bênçãos de Jacó, das bênçãos de Israel. A promessa de Abraão é que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Creia, meu irmão, se aproprie da sua identidade de filho de Deus. Filho de Deus. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nos convencendo que nós somos filhos de Deus. O Espírito testifica no meu espírito que eu sou filha de Deus. E uma vez que nós somos filhos, nós somos co-herdeiros. Deus nos tornou herdeiro com seu Filho Jesus. Deus é maravilhoso. E quando você tem essa noção, quando você se apropria da identidade de filho de Deus, você vê que tudo é mais fácil. Que as mentiras de Satanás não têm acesso à sua mente. Ele não pode te enganar, ele não pode mentir para você, porque você tem um pai que tudo que você precisar, antes mesmo que você peça, o seu pai no céu já sabe de tudo que você precisa. Glorifique, dê aleluia, agradeça por tudo que Deus tem te dado. Eu espero que essa palavra possa falar ao seu coração, que essa palavra possa fazer com que você se conecte à identidade de filho de Deus, filha de Deus, herdeira de Deus. Você tem voz, você tem vez, você tem um propósito. Você não foi escolhida ao acaso, por mero intuito, ou porque você sofreu demais e agora não tem saída, não. Lá em Jeremias fala que Deus, antes mesmo que Jeremias fosse gerado no ventre materno, Deus já o tinha escolhido para ser profeta às nações. Receba essa palavra em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor. Um excelente final de tarde em nome de Jesus. Amém.